Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à aula de Biologia. Sou o professor Rafael. Vou trabalhar com vocês esse ano a disciplina de Biologia e Práticas Laboratoriais em Biologia. Ah, Temporariamente, estarei atendendo a turma de vocês no remoto, né? E por isso estou gravando essa aula para dar continuidade ao estudo de vocês, mesmo em meio a tantas adversidades que esse ano de 2020 vem nos apresentando. Então, eu vou começar o nosso conteúdo fazendo uma revisão geral sobre aquilo que possivelmente vocês tenham visto no ano passado, que é a organização biológica. Cabe colocar aqui para vocês, como título de conhecimento, que a gente ainda está desenhando o currículo do novo ensino médio. Por enquanto, a ementa da nossa disciplina, ela permanece como classificação dos seres vivos, microbiologia, zoologia, botânica e ecologia. Pode ser que ao longo do ano esse currículo seja modificado, seja aprimorado, mas por enquanto o que temos sobre a ementa da disciplina é isso, certo? Bom, eu já falei em sala de aula, mas cabe ressaltar aqui no ambiente virtual para dúvidas rápidas, ou seja, dúvidas que vocês têm se precisa copiar, a atividade precisa fazer assim assado, ou, né, professor, o que que tu acha? Eu faço assim ou faço desse jeito? Né? Então, são dúvidas bem rápidas e pontuais, a gente resolve no WhatsApp no privado, que é o número 48 999 82 49 56. Dúvidas complexas ou entregas de trabalho, né, quando houver algum trabalho mais prático, mais como um preenchimento de um relatório, que não seja pelo Google Formulário, vocês podem me entregar daí pelo 735.4@profe.sed.sc.gov.br. E a disponibilização de materiais e atividades será exclusivamente via Classroom. Entretanto, por motivos especiais, né, o Classroom ele ainda não está funcionando adequadamente. Então, eu estou utilizando os grupos no WhatsApp para disponibilizar os materiais para vocês de apoio, roteiros de atividade, para dar continuidade às nossas aulas na disciplina, sem perder, né, muito tempo devido às adversidades. Bom, começamos então com as características gerais dos seres vivos. Como características gerais, nós podemos destacar a nutrição e metabolismo, composição complexa, presença de células, organização complexa, ciclo vital, reprodução e hereditariedade, irritabilidade e evolução. A nutrição, ela diz respeito à forma com que um organismo vivo obtém energia para realizar o seu metabolismo. Ou seja, organismos, eles podem ser autotróficos ou heterotróficos. Autotróficos são aqueles organismos que produzem seu próprio alimento. Ou seja, eles obtêm a energia do meio, né, no caso, a fotossíntese, que obtém a energia do sol, e ela converte essa energia em moléculas orgânicas como a glicose. A glicose, por sua vez, é uma moeda de troca energética no ecossistema, né? Então, os herbívoros, que são consumidores primários, que são heterotróficos, eles utilizam essa glicose produzida pela fotossíntese ou pelos vegetais para a realização do seu metabolismo. E, consecutivamente, carnívoros, consumidores secundários, como nós, seres humanos, que somos carnívoros, né, e se alimentando de outros animais, como herbívoros, como vacas e assim por diante, a gente utiliza essa glicose processada por um animal herbívoro para processar o nosso próprio metabolismo. O metabolismo, ele pode ser dividido em duas etapas, que é catabolismo e anabolismo. O catabolismo, ele pega moléculas complexas e desfragmenta elas em moléculas simples. Essas moléculas simples vão ser assimiladas pelas células e as células vão reorganizar essas moléculas de acordo com o seu interesse de existência, certo? Então, no momento que elas estão fazendo essa reorganização dessas moléculas, transformando em novas moléculas, é chamada de anabolismo. O metabolismo, a principal função dele é manter a homeostase de um organismo vivo. A homeostase seria o equilíbrio químico das reações em interação com o meio que cerca o indivíduo. Composição complexa. Um ser vivo ele é formado de moléculas complexas, feitas de carbono. O carbono, muitas vezes, é associado como um andaime da vida. As ligações carbônicas, elas podem formar proteínas e que, por sua vez, podem se transformar em lipídios e também carboidratos. Então, o acoplamento estrutural que ocorre dentro de uma célula, ou seja, um complexo químico,
envolto de uma membrana plasmática que possui seu metabolismo próprio. O que isso quer dizer? A célula, quando ela está fechadinha ali, ela não é um sistema completamente fechado, ela tem uma interação com o meio. E essa interação com o meio, ela não gera um fluxo de entrada e saída de energia necessariamente, ela pode gerar um acoplamento estrutural. Quando uma célula ela engloba uma molécula de interesse ou um ser vivo de interesse dela, ela tende a acoplar ele em seus sistemas. Por exemplo, o surgimento de células procarióticas, que são células anucleadas, que não possuem núcleo, em que seu material genético está todo espalhado pelo citoplasma, foi através do agrupamento de organoides. Organoides nada mais são que proteínas. Essas proteínas um pouco mais complexas, num estágio mais avançado, né, de complexação. Proteínas são altamente mutáveis e complexáveis, ou seja, provavelmente são a molécula que é precursora dos sistemas autopoéticos, ou da vida, ou das células. Todos os sistemas vivos, eles apresentam células, né? Ou seja, ele precisa de um metabolismo autônomo para sobreviver. E também uma organização complexa. Uma organização complexa consiste em admitir que moléculas são feitas de átomos, e essas mesmas moléculas é que constroem organelas, essas organelas é quem constrói uma célula constrói tecido, tecido constrói órgãos, órgãos constrói sistemas, e sistemas um organismo como um todo. O ciclo vital, né, que pode diferenciar de espécie para espécie, dependendo do seu grupo taxonômico pertencente, em que um indivíduo nasce, cresce, se reproduz e morre. Mas tem indivíduos que o ciclo de vida é mais lento, outros que o ciclo de vida é mais rápido, e outros que nem chegam a completar todo esse ciclo de vida de reprodução e morte, por exemplo. Na reprodução, nós temos dois tipos específicos, que é a assexuada e a sexuada. Na reprodução assexuada, não ocorre troca de material genético. Isso consiste em que o indivíduo que se reproduziu, por exemplo, por bipartição, uma bactéria, por exemplo, ela é um mesmo indivíduo antes de ser partido, né? Então, a célula que se partiu por mitose, ela continua sendo a célula antes de ser dividida. Entretanto, né, quando a gente tem uma reprodução sexuada, eu tenho a interação entre dois gametas. Então, eu tenho a troca de material genético, eu tenho uma mistura de material genético para gerar um novo indivíduo. Bom, já falando de material genético, puxamos já o gancho da hereditariedade. A hereditariedade, ela é a forma com que nós temos de propagar uma informação de como construir um corpo biológico. Então, os genes, ou genoma, ele é responsável pelo código de programação da construção de um corpo, seja de um corpo bacteriano ou de um corpo de um ser humano. Depois nós temos a irritabilidade. Todo organismo vivo, ele tende a ter uma reação ao meio, ou alguma outra espécie. Por exemplo, a luz solar que aquece uma planta. Uma planta, ela pode evitar a luz solar, né, mexendo vagarosamente suas folhas, ou ela pode querer pegar mais luz solar, pegando e tentando erguer um pouco mais as suas folhas. Assim, por exemplo, como um ser humano se sente acuado em algumas situações adversas, né, de violências na nossa sociedade, como um assalto, por exemplo, provoca uma certa irritabilidade. Essa irritabilidade, ela é gerada por um conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso próprio corpo e que acionam determinados mecanismos, tanto de defesa quanto de sobrevivência. Já a evolução, né, ela é um conjunto de transformações que ocorrem nas espécies ao longo do tempo. Então, a evolução, ela diz o seguinte, que todas as espécies partiram de um ancestral comum. Mas qual seria o ancestral comum de todas as espécies? Seria uma bactéria? Talvez. Mas será que essa bactéria gerou seres humanos direto? Não, né? Foi uma série de transformações graduais que foram ocorrendo ao longo de milhares e milhares, milhares e milhares de anos. Então, aqui nós temos um nível de organização biológica que ele representa, então, o menor nível, né, de organização para o maior nível. Nós, então, temos os átomos, que são os menor nível, e a biosfera, que é o maior nível. Então, um conjunto de átomos formam moléculas, conjunto de moléculas formam organoides ou orgânulos,
Um conjunto de organoides forma célula, conjunto de células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas, sistemas, organismos, um conjunto de organismos da mesma espécie formam populações, de populações diferentes, ou seja, espécies ah, de diferentes espécies coabitando no mesmo ambiente, né, convivendo juntas, formam comunidades, e um ecossistema onde a gente tem um conjunto maior de espécies, uma região maior geográfica de abrangência, e o bioma, que é uma região ainda maior de abrangência, que está diretamente associado com o clima do planeta, e também com o formato do nosso planeta, os sistemas de rotação e translação. Bom, nós utilizamos, né, a classificação dos seres vivos justamente para mapearmos a proximidade biológica entre os organismos e também as possibilidades de recursos biológicos que eles podem oferecer para a espécie humana, seja na fabricação de produtos cosméticos, seja na fabricação de medicamentos, seja na identificação de novas doenças e assim por diante. Quanto mais próximo evolutivamente dois organismos são, mais perecíveis aos mesmos tipos de patógenos. Por exemplo, né, um vírus de planta dificilmente vai infectar uma célula animal, ou seja, ele não vai conseguir reprogramar a célula animal, porque a história evolutiva dele está em reprogramar células de planta, ou células heterotróficas, células eucariontes autotróficas. Enquanto, né, um vírus, por exemplo, de morcego, como a SARS-CoV-2, ela pode sim chegar a ser vírus de reprogramação de células humanas, porque morcegos e seres humanos são do mesmo grupo taxonômico, ou da mesma classe, pertencentes à classe mamália. Então, dentre as importâncias da taxonomia, é que existem muitos idiomas na Terra. Então, a gente tem cerca de 4.000 idiomas diferentes. E surge, então, uma necessidade de padronizar a linguagem, principalmente neste mundo globalizado que a gente habita hoje, onde esse compartilhamento de informações acelera o desenvolvimento científico e tecnológico de todas as nações. Então, essa padronização da linguagem, né, da organização biológica, ela nos auxilia a otimizar os processos de investigação dos recursos biológicos que temos à disposição. Então, é uma forma também de organizar os seres vivos em categorias, facilitou muito o estudo de análise baseada em semelhanças e diferenças. Então, eu sei que um organismo vivo é mais próximo do outro por análises moleculares, como análise genética, e eu sei que ele é mais distante do outro por análises, talvez, fenotípicas, características morfológicas, características embrionárias e assim por diante. Quem propôs pela primeira vez um sistema de classificação biológica foi Carl von Linné, ou simplesmente Linneu, que apresentou esse sistema numa obra chamada Sistema Naturae. Ele propôs esse sistema de classificação elaborado com um método científico. Então, ele é considerado o pai da taxonomia, que em 1735, né, como botânico e médico sueco, ele lançou esse livro, Sistema Naturae, com os princípios básicos de classificação biológica. Então, ele estabeleceu a espécie como base de classificação, criou 5 grupos taxonômicos denominados de reino, classe, ordem, gênero e espécie, propôs o uso das palavras latinas e estabeleceu a nomenclatura binomial para a espécie. O que isso significa? Por exemplo, a nomenclatura binomial, ela leva em consideração o epíteto genérico, né, que seria o gênero, e o epíteto específico, que seria a classificação típica da espécie. No caso, nossos gatos domésticos, o nome científico seria Felis catus, e no caso de um tigre, seria Panthera tigris. Bom, comparando esses dois nomes científicos, a gente pode perceber que ambos são de espécies completamente diferentes e gêneros também completamente diferentes. Então, a linhagem evolutiva deles, embora seja próxima por ser da classe mamália, eles ainda assim são de gêneros e espécies diferentes. Uma outra observação sobre a nomenclatura binomial é que ela sempre vai começar com letra maiúscula, ou seja, o epíteto genérico ele começa com letra maiúscula e o epíteto específico ele começa com letra minúscula. E sempre ele precisa estar destacado, seja em itálico, negrito ou sublinhado.
Então, aqui nós temos exemplos de mais grupos taxonômicos, né, além da classificação de Linneu, como reino, filo, subfilo, classe, subclasse, ordem, família, gênero e espécie. Então, a gente pega as características que são mais comuns entre um grupo grande de animais e depois a gente vai fazendo subgrupos, definindo características cada vez mais específicas até chegar ao nível de espécie. Então, aqui nós temos uma comparação, né, entre duas espécies, né, que coabitam no mesmo reino, filo, subfilo e classe, porém, a ordem, família, gênero, espécies e, né, subespécie é diferente. Então, o homem e o cão, eles são pertencentes ao reino Metazoa, que são o reino dos animais, ao filo Chordata, que é o filo dos vertebrados, ao subfilo Vertebrata, que daí é as vértebras com ossos verdadeiros, daí a classe Mamália, que são aquele grupo de animais que possuem um período da sua vida em que eles mamam, né, têm um cuidado parental, e depois a ordem começa a se diferenciar. Então, na ordem do homem, as primatas, a família Hominide, o gênero Homo, a espécie Homo sapiens e a subespécie Homo sapiens sapiens. Enquanto no cão, nós temos a ordem carnívora, a família Canidae, o gênero Canis e a espécie Canis familiares. Mais um exemplo, né? Como eu falei anteriormente, o gênero é o conjunto de espécies semelhantes e o epíteto específico é o termo que designa a espécie, né? Então, ele especifica quem é a espécie. Como é o exemplo aqui, de novo, Panthera onca, né? Então, nós temos o Panthera, que é a parte, né, do nome do gênero, e o epíteto específico seria onca. As espécies são estáticas ou podem se modificar ao longo do tempo. Então, a partir da nossa explanação inicial, acho que a gente já sabe a resposta é que elas podem se modificar ao longo do tempo. Como é que elas fazem isso? Através da sua interação com o meio, através da nutrição, através da interação com outros organismos vivos, através com a própria extração de recursos do solo e assim por diante. Então, no momento que a gente vai avaliar a evolução, é interessante a gente colocar isso num grupo de filogenia. A filogenia, ela consegue nos representar ou contar a história evolutiva das espécies, né? Ou como ela faz isso. Filo significa arquivo e genia significa genes, origem, ou seja, o arquivo da origem. A filogenia ela leva em consideração análises bioquímicas, como, por exemplo, a análise genética, de proximidade genética entre os organismos vivos. Hoje, por exemplo, nós sabemos que aves e répteis pertencem ao mesmo grupo chamado Saurópsida. Comumente, a gente separa esses dois grupos em aves e répteis para ensinar as características e suas diferenças individuais, mas, geneticamente falando, em grupos moleculares, eles são muito próximos. Então, nós podemos analisar um cladograma, que nada mais é que um diagrama, né, uma representação da espécie, através da anagênese e do cladogênese. Nós podemos fazer, por exemplo, essa análise representando de forma simples, que a anagênese eu vou vendo ou percebendo as transformações das espécies ao longo do tempo geológico, ou do tempo evolutivo. Enquanto a cladogênese, eu analiso o que fez o processo de especiação. Eu consigo analisar quando vai se romper um determinado ramo de uma árvore filogenética. Então, por exemplo, aqui nós temos uma árvore filogenética, ou um cladograma, né? A ponta dele, ou seja, onde está o ancestral comum a todos eles, ao grupo X, A, B, C e D, é chamada de raiz. Os terminais, eles são chamados de táxons. Cada um deles é chamado de táxon. Então, nós temos os táxons X, A, B, C e D. Os ramos, né, é a linhagem de derivações de cada um. Quando eu estou falando de derivações, eu estou falando de modificações dessas espécies ao longo do tempo. Então, aqui a anagênese, né? E a ramificação, onde tem um nó aqui, né, que dá origem a cada espécie, é chamado de cladogênese, que pode acontecer ou por uma barreira geológica,
como é o caso, por exemplo, da Ilha das Cobras, em São Paulo, em que uma espécie de jararaca, ela sofreu uma espécie de especiação após um bloco de terra, né, que pertencente ao continente, ter se afastado, né, da região ali continental e ter formado uma ilha. Então, ao longo de milhares de anos, esse processo geológico fez com que ocorresse esse processo de especiação nessa jararaca, por exemplo. Tá? Então, ali nós temos uma cladogênese. Mas se a gente for analisar o conjunto dos répteis totais, né, as suas modificações ao longo do tempo, nós teremos uma análise a partir da anagênese. Então, analisando a espécie humana, né, ou sua própria evolução, nós temos aqui uma representação de um mamífero que provavelmente é ancestral comum de todos os mamíferos que pertencem ao grupo próximo do ser humano, né, ou ao dos primatas, e ele parece muito com um rato, é isso mesmo. E daí os primeiros a surgirem, por exemplo, né, que já começam a se tornar quase bípedes independentes, são ali os lêmures e os társios, outros macacos, né, há 30 milhões de anos, o gibbão há 20 milhões de anos, o orangotango há 15 milhões de anos, há 10 milhões de anos o gorila, e há poucos milhares de anos o ser humano e o chimpanzé. Então, como uma revisão geral aqui, né, a taxonomia, ela é o ramo da biologia que classifica e organiza os seres vivos em categorias. Isso é importante principalmente para o estudo de doenças, novos fármacos e cosméticos. Nós utilizamos o sistema de nomenclatura binomial, né, é uma regra lá do sistema Nature de Linneu, que foi promulgado ali com as categorias taxonômicas em 1735, né, que é eu utilizar um epíteto genérico, começando com letra maiúscula, e um epíteto específico com letra minúscula. O nome completo, binomial, ele deve estar sempre em destaque no texto, em negrito, sublinhado ou itálico. As categorias taxonômicas, elas representam reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Cada categoria taxonômica, ela é agrupada de acordo com as semelhanças e diferenças entre os organismos vivos. O domínio é a categoria taxonômica mais alta e mais recentemente estipulada no critério de classificação taxonômica. Ele é representado por 3 domínios, chamados Eucária, Árquea e Bactéria. E com isso nós temos a formação de não mais 5, mais 6 reinos biológicos, que são protistas, fungis, animalia, plantae, Árquea e Eubactéria. Enquanto relações filogenéticas, a gente analisa eles através de cladogramas, que são as relações entre os táxons. Lembrando que táxons, eles são os terminais de uma árvore filogenética. Nós podemos considerar um grupo cladístico monofilético quando este grupo, todo ele, possui um ancestral em comum. Como é o caso aqui, né, que eu tenho uma raiz, e daí todos os ramos, eles possuem o mesmo ancestral em comum, então eu chamo ele de monofilético. Agora, né, eu chamo de parafilético aqueles grupos em que eu quero considerar somente parte daquele grupo e não o todo. Por exemplo, aves e répteis. Se eu for considerar todo esse grupo como saurópsida, eu vou considerar, então, ele monofilético. Mas, como normalmente eu trato dessas classes de modo separado, né, aves e répteis, eles acabam sendo, então, um grupo parafilético, ok? E depois um grupo polifilético é aquele que possui mais de um ancestral em comum. O reino protista, por exemplo, ele é um grupo polifilético, ou chamado de merofilético também, porque não se sabe ao certo qual é o ancestral em comum do reino protista, certo? Por causa da diversidade muito grande. Então, aqui, só para vocês terem uma noção das árvores filogenéticas dos 3 domínios, né, nós temos aqui as bactérias, árqueas e eucárias. Um olhar geral sobre os antigos 5 reinos e as suas espécies, né? Então, temos os fungos, com basidiomycetos e ascomycetos, temos o reino vegetal, com licopódios, gimnospermas, angiospermas, samambaias, musgos, o reino animal, que vai desde os poríferos, plateumintos, musgos, equinodermos, anfíbios, o ser humano, o reino protista, que engloba tanto algas quanto protozoários,
e o antigo reino Monera, que engloba as arqueobactérias e as eubactérias. Então, aqui eu deixei para vocês um conjunto de vídeos para vocês assistirem, aprofundarem um pouco mais sobre o conteúdo. São vídeos que vão enriquecer, inclusive, na hora de desenvolver a atividade proposta, e também valem como hora do nosso tempo remoto, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição, ali no WhatsApp no privado, ou seja, pelo e-mail também, através dos contatos já colocados aqui inicialmente na aula. E é isso aí, né? Os materiais de práticas laboratoriais em biologia também vou postar ainda hoje. É um material de leitura que daí eu vou explicar para vocês certinho depois em outro vídeo, ok? Até mais.